Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo na hermenêutica, que é basicamente a arte e também a ciência por trás de como a gente interpreta as coisas. Temos aqui uns trechos de um texto que mapeia essa ideia desde as origens bem antigas até, assim, pensadores mais recentes. Nossa tarefa aqui é tentar desvendar o que exatamente é hermenêutica, sabe? Entender por que ela é relevante, talvez até mais do que a gente imagina, e como essa forma de pensar foi evoluindo com o tempo. Vamos explorar juntos como damos sentido a textos, a símbolos e, quem sabe, até a própria experiência de existir. E para já começar, uma curiosidade que o material destaca. A palavra hermenêutica, ela tem uma ligação direta lá com a mitologia grega. Vem de Hermes, o deus mensageiro, aquele que levava as mensagens dos deuses para os humanos e, olha que interessante, ele tinha que interpretar, tornar compreensível. Isso já dá uma bela pista, né? Sobre essa necessidade humana de traduzir, explicar, de dar sentido ao que está ao redor ou ao que a gente recebe. Ok, vamos lá. Essa ideia de interpretar, de buscar sentido, parece ser algo bem antigo mesmo, né? Tão antigo quanto a comunicação. Exatamente. Embora a palavra tenha essa raiz lá na mitologia, a prática da interpretação é algo inerente à comunicação humana, né? Os gregos antigos, como os textos apontam, já pensavam sobre isso de um jeito mais, digamos, sistemático. Eles ligavam Hermes não só à interpretação, mas olha só, à própria invenção da linguagem e da escrita. Ferramentas vistas como essenciais para capturar o significado das coisas e poder compartilhar com os outros. E como que isso começou a ganhar uma forma mais filosófica, mais estruturada? Um marco inicial importante, que as fontes que a gente tem mencionam, é Aristóteles. Na obra dele, Peri Hermeneias, que a gente pode traduzir como sobre a interpretação. Para ele, a linguagem era vista como uma representação dos estados da alma, quer dizer, uma forma de expressar o que se passa na mente, conectando as palavras faladas e escritas com a realidade que elas tentam descrever. O verbo grego hermeneuein, de onde vem hermenêutica, tinha vários significados assim: expressar, afirmar, explicar e, claro, interpretar. Ah, então no começo era mais focado na linguagem em si? Tipo, como usar corretamente, a gramática? O sentido e a verdade sobre o mundo se manifestam e podem ser comunicados. Não era só sobre regras, era sobre a capacidade da linguagem de revelar algo sobre a realidade. E é interessante notar, como o material também sugere, a conexão que se fazia entre interpretação e julgamento. Pensa num juiz. Ele precisa interpretar os fatos que são apresentados, as leis que se aplicam, para depois dar uma sentença. Essa associação entre o ato de interpretar e a busca pela compreensão correta, pela verdade ali numa situação ou num texto, é uma constante. A gente vai ver isso percorrendo toda a história da hermenêutica. A linguagem não é só um código neutro, mas um espaço onde sentido e talvez a verdade está e precisa ser, assim, cuidadosamente discernido. Faz muito sentido. E essa necessidade de interpretar certo deve ter ficado ainda mais forte quando se tratava de textos sagrados, né? Imagina a preocupação. Como ter certeza que se está entendendo a palavra divina e não uma interpretação humana, sei lá, falha. Isso nos leva direto a uma figura-chave que as fontes destacam bastante: Friedrich Schleiermacher. Sim, Schleiermacher. Ele viveu ali na virada do século XVIII para o XIX e é muitas vezes chamado de pai da hermenêutica moderna, justamente por essa preocupação com a compreensão rigorosa, mas também porque ele ampliou o alcance da hermenêutica. Ele argumentou que a hermenêutica não devia ser só um conjunto de técnicas, de regras específicas para lidar com passagens difíceis em textos antigos ou religiosos, como se fazia antes. Ele queria algo maior, então, uma visão mais abrangente. Exatamente. Ele pensou nela como uma teoria geral da compreensão, uma disciplina filosófica fundamental que se aplicaria a qualquer ato de entendimento, sabe? Seja de um texto, de uma fala ou até de uma obra de arte. Para o Schleiermacher, compreender não era algo automático, era um processo que exigia método e arte também. E como ele propunha que essa compreensão acontecesse? O texto menciona duas frentes, né? Isso, ele propôs uma abordagem dupla.
De um lado, a análise gramatical. Era preciso entender o texto objetivamente, dentro do contexto da língua em que foi escrito, as regras, o uso das palavras naquela época, naquele círculo linguístico específico. Por outro lado, e aqui vem a parte mais inovadora, a análise psicológica ou técnica. O intérprete deveria tentar reconstruir o processo mental do autor. As intenções dele, o estilo individual, a visão de mundo. Era quase como tentar entrar na cabeça de quem escreveu. Que ele dizia que o objetivo era entender o autor melhor do que ele mesmo se entendeu. Isso não parece quase impossível? Como ele justificava isso? É uma afirmação ousada, sem dúvida. E mostra a profundidade que ele buscava. A ideia não era ter superpoderes assim, mas que o intérprete, com certo distanciamento crítico, com análise cuidadosa, poderia perceber conexões, implicações ou padrões na obra que talvez o próprio autor, ali imerso no processo criativo, não tivesse, digamos, articulado conscientemente para si mesmo. O intérprete teria acesso ao organismo completo da obra e à vida do autor de uma forma que o autor, no momento da criação, talvez não tivesse. Isso coloca uma ênfase enorme na subjetividade, na individualidade do autor como chave para o sentido, mas também exalta a capacidade do intérprete. Ele via a compreensão não só como seguir regras, a parte da ciência, mas como ato de empatia, de intuição, quase uma arte divinatória, sabe? Entendi. É fascinante essa perspectiva, essa tentativa de recriar o universo mental do autor. Mas a história da hermenêutica não parou por aí, certo? Depois do Schleiermacher, ela parece ter ganhado novas direções. As fontes mencionam Wilhelm Dilthey. Correto. Com o Dilthey já no final do século XIX, início do XX, a hermenêutica dá um passo importante para fora dos domínios mais tradicionais da teologia, na interpretação da Bíblia, e da filologia, que é a interpretação de textos literários antigos. O Dilthey estava preocupado em fundamentar as Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften. Esse termo alemão aparece bastante. O que ele significa exatamente? É tipo ciências humanas? É um termo um pouco complexo de traduzir direto, mas geralmente a gente verte como ciências humanas, ciências do espírito ou ciências sociais e culturais. Inclui disciplinas como história, direito, literatura, sociologia, psicologia, basicamente todas as áreas que estudam as criações e manifestações da mente e da cultura humana. E qual era a ideia do Dilthey ao aplicar a hermenêutica a essas ciências? O Dilthey fez uma distinção que ficou clássica, muito influente. Ele argumentava que as ciências naturais, Naturwissenschaften, tipo física ou biologia, buscam explicar, erklären, os fenômenos. Como? Identificando leis causais gerais, observando os fatos de fora, objetivamente. Já as ciências humanas, Geisteswissenschaften, essas não buscam apenas explicar, mas sim compreender, verstehen, os fenômenos humanos, ações, textos, instituições, obras de arte a partir de dentro. Isso significa levar em conta a experiência vivida, Erlebnis, a intencionalidade, os valores e, crucialmente, o contexto histórico em que esses fenômenos surgiram. Ah, então a história vira o ponto central para a compreensão. Mais do que a psicologia do autor individual, que era o foco do Schleiermacher. Exatamente. Para Dilthey, a compreensão é fundamentalmente histórica. Não podemos entender uma lei, um poema, uma revolução social isoladamente, como um fato bruto. Precisamos situá-los no tempo deles, na cultura deles, e entender a vivência, Erlebnis, coletiva da qual emergiram. Ele enfatizava muito a importância da consciência histórica. O intérprete não é um observador neutro, fora do tempo. Ele também é um ser histórico, com a própria perspectiva moldada pela sua época. A compreensão, então, não é uma simples reconstrução do passado, mas um encontro, um diálogo entre o horizonte do passado, expresso na obra ou ação, e o horizonte do presente, do intérprete. O foco se desloca da psicologia individual para as manifestações da vida e da história através das expressões culturais. A interpretação vira a chave para acessar a própria historicidade da existência humana. Poderosa essa ideia do encontro de horizontes. Mas as fontes indicam que a filosofia foi ainda mais longe.
A próxima grande virada parece levar a interpretação para um nível ainda mais fundamental, quase existencial, com Martin Heidegger, certo? Ele é descrito como promovendo uma virada ontológica. O que isso quer dizer? Precisamente. Heidegger, especialmente na obra principal dele, Ser e Tempo, publicada em 1927, ele opera uma mudança radical na forma como a hermenêutica era entendida. Se antes ela era vista principalmente como uma metodologia, sabe, um conjunto de procedimentos para interpretar corretamente textos ou compreender eventos históricos, com Heidegger, a compreensão e, por extensão, a interpretação, deixa de ser só uma atividade que o ser humano faz e passa a ser o próprio modo de ser fundamental do humano. Como assim? Nosso modo de ser? Não entendi direito. Heidegger introduz o termo Dasein, que literalmente significa ser aí, para falar da existência humana. Para ele, a característica que define o Dasein é que ele existe no mundo de um jeito que já é intrinsecamente compreensivo. Nós não somos como pedras ou objetos que apenas estão no mundo. Nós somos seres para quem a nossa própria existência e o mundo ao redor são questões. A gente está sempre, de alguma forma, entendendo o mundo, se relacionando com ele de modo significativo. A compreensão não é algo que a gente liga e desliga, entende? É a forma como somos no mundo. Então, interpretar não é mais só sobre textos, é sobre tudo. Exato. A interpretação, Auslegung, para Heidegger, é a articulação dessa compreensão fundamental. Quando a gente interpreta algo, seja um texto, uma ferramenta, uma situação, o comportamento de outra pessoa, a gente está só tornando explícito um sentido que, de alguma forma, a gente já pré-compreende por estar imerso nesse mundo. O famoso círculo hermenêutico, aquela ideia de que entendemos o todo a partir das partes e as partes a partir do todo, ganha uma dimensão existencial aqui. Heidegger argumenta que toda interpretação específica já parte de uma pré-compreensão, Vorverständnis, uma estrutura prévia de sentido que a gente tem simplesmente por existir e por estar familiarizado com o mundo e suas práticas. A gente nunca chega numa situação interpretativa como uma folha em branco. Sempre trazemos essa bagagem de pré-entendimentos. A interpretação não cria o sentido do nada. Ela o desdobra a partir dessa nossa condição de seres que já sempre compreendem. É uma virada ontológica, porque a questão da interpretação se torna uma questão sobre a natureza do próprio ser. Uau, isso realmente muda o eixo da discussão. Deixa de ser uma técnica para ser sobre a própria condição humana. E essa linha de pensamento continuou, imagino. As fontes nos levam a Hans-Georg Gadamer, que foi aluno do Heidegger, né? Como ele desenvolveu essas ideias? Gadamer é, sem dúvida, uma das figuras centrais da hermenêutica filosófica do século XX. E a obra principal dele, Verdade e Método, de 1960, é um diálogo profundo com toda a tradição, especialmente com Heidegger. Ele retoma a ideia heideggeriana da compreensão como um modo de ser e da importância da pré-compreensão, mas ele foca mais explicitamente na linguagem, no diálogo, na história e na tradição como elementos que constituem a experiência hermenêutica. Ele também questionava essa ideia de uma interpretação totalmente objetiva, livre de influências, né? O texto fala sobre preconceitos. Sim, esse é um ponto crucial em Gadamer. Ele critica fortemente aquela visão que veio lá do iluminismo e do cientificismo de que o ideal da compreensão seria alcançar uma objetividade pura, eliminando todos os pré-conceitos, Vorteile do intérprete. Gadamer argumenta que isso não só é impossível, como também não é desejável. Para ele, nossos preconceitos, entendidos não no sentido negativo de ideias erradas, mas no sentido mais literal de juízos prévios, as pressuposições, as expectativas, a tradição cultural em que a gente foi criado, eles não são obstáculos à compreensão, mas sim a sua condição de possibilidade. Eles formam o nosso horizonte de compreensão, o ponto de partida a partir do qual podemos encontrar sentido em algo. Então, ter preconceitos nesse sentido não é ruim. É tipo o nosso ponto de vista inicial. Exatamente. São as lentes através das quais a gente vê o mundo inicialmente. A questão não é eliminar, mas tomar consciência deles e estar disposto a colocá-los em jogo no encontro com o texto ou com o outro.
A interpretação para Gadamer acontece no que ele chama de fusão de horizontes, Horizontsverschmelzung. É um processo dialógico, um encontro produtivo entre o horizonte histórico do texto, ou da obra ou da pessoa com quem falamos, que carrega o mundo passado, e o nosso próprio horizonte presente, formado pelos nossos preconceitos e nossa história. Nesse encontro, ambos os horizontes se alargam, se modificam. E a linguagem tem um papel central nisso tudo. Fundamental. Para Gadamer, a linguagem não é só um instrumento que a gente usa para comunicar pensamentos pré-formados. É o meio universal no qual a compreensão acontece. É na linguagem que o nosso ser no mundo se articula. É nela que a tradição se transmite e é através do diálogo linguístico que a fusão de horizontes se realiza. Compreender é, em última análise, chegar a um acordo linguístico sobre o significado de algo. E essa compreensão sempre envolve uma aplicação, Anwendung. Não se trata só de entender o que o texto significou no passado, mas o que ele nos diz hoje, como ele se aplica à nossa situação. A tradição, vista assim, não é um peso morto, mas uma realidade viva que nos constitui e com a qual a gente dialoga constantemente para compreender. É uma visão muito rica, essa da interpretação como um diálogo contínuo com o passado e com os outros. E as fontes mencionam ainda outra figura de peso, Paul Ricoeur, que parece ter dialogado com toda essa tradição, mas também seguiu um caminho próprio, focando bastante no texto em si. Sim, Ricoeur é outra figura gigante, com uma obra vasta, complexa, que atravessa filosofia, teologia, psicanálise e teoria literária. Ele estabelece um diálogo crítico e produtivo com Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, mas desenvolve uma abordagem hermenêutica muito particular, que muitas vezes é chamada de hermenêutica do texto. O que define essa hermenêutica do texto? O texto fala em distanciação? E Ricoeur enfatiza o que acontece quando o discurso vivo, a fala, é fixado pela escrita. Ele chama isso de distanciação. A escrita cria uma distância entre o texto e vários elementos. A intenção original do autor, que se torna menos acessível e, para o Ricoeur, menos central, o contexto sociocultural específico da sua produção e a audiência original para a qual ele foi dirigido. O texto escrito ganha uma autonomia semântica, sabe? Uma vida própria. Então a intenção do autor, que era tão crucial para o Schleiermacher, perde importância para o Ricoeur? Perde a primazia, sim. Para o Ricoeur, o foco da interpretação não deve ser tentar adivinhar a psicologia do autor, mas sim desdobrar o mundo do texto. Ele argumenta que todo texto significativo, especialmente os literários, poéticos ou religiosos, ele projeta uma visão de mundo, um conjunto de possibilidades de existência, uma maneira de habitar o mundo. O trabalho do intérprete não é voltar ao autor, mas ir adiante, na direção desse mundo que o texto abre à sua frente, e se apropriar dele, deixar que ele reconfigure a própria compreensão de si e da realidade. Isso se conecta com outra ideia que o texto menciona, a dialética entre explicação e compreensão em Ricoeur. Como funciona isso? Ricoeur via a interpretação como um arco que envolve dois momentos essenciais e complementares. O primeiro é o momento da explicação, Erklärung. Aqui, o intérprete se aproxima do texto de uma forma mais objetiva, analítica, quase científica, no sentido das ciências humanas do Dilthey. Envolve analisar a estrutura do texto, suas características linguísticas, semânticas, narrativas, seu gênero literário. É um momento de distanciamento, de análise. Mas a explicação para Ricoeur não é um fim em si mesma. Ela serve de preparação para o segundo momento, o da compreensão, Verstehen, que ele também chama de apropriação. Aqui, o leitor, depois de analisar a estrutura e o sentido objetivo do texto, se apropria do seu significado mais profundo na sua própria existência. É o momento em que o mundo do texto encontra o mundo do leitor, transformando a autocompreensão desse último. Não são etapas opostas, mas polos de uma mesma atividade interpretativa. Precisamos explicar para compreender melhor, e compreendemos mais profundamente aquilo que conseguimos explicar. E essa abordagem se aplica especialmente a certos tipos de linguagem, como a religiosa ou poética.
O texto fala em excedente de sentido. Exatamente. Ricoeur deu muita atenção à linguagem simbólica, metafórica e narrativa, especialmente em textos religiosos e poéticos. Ele argumentava que esses tipos de linguagem funcionam de um jeito diferente da linguagem puramente descritiva ou científica. Elas possuem um excedente de sentido, surplus de sense. E significa que o significado delas não se esgota naquilo que dizem literalmente. Elas sempre apontam para algo mais, abrem múltiplas camadas de significação, ressoam de maneiras diferentes em contextos diferentes. Por isso, a interpretação de um símbolo, uma metáfora ou uma parábola nunca está acabada. É uma tarefa potencialmente infinita, que continua a gerar novas compreensões. Ele também deu enorme importância à narrativa, histórica ou ficcional, como a forma fundamental pela qual nós humanos estruturamos nossa experiência do tempo, construímos nossa identidade e damos sentido à ação. E a imaginação, especialmente a imaginação poética, teria o poder de redescrever a realidade, de quebrar nossos modos habituais de ver o mundo e de abrir novas possibilidades de ser. Ricoeur buscou ativamente um diálogo entre a hermenêutica filosófica geral e as hermenêuticas mais específicas, como a bíblico-teológica, reconhecendo a singularidade do discurso sobre o sagrado, mas defendendo que as ferramentas filosóficas da interpretação são essenciais para aprofundar sua compreensão. Que percurso incrível! Nossa, começamos com Hermes lá entregando mensagens divinas, passamos pela busca metódica do Schleiermacher pelo sentido original, pela compreensão histórica de Dilthey, pela virada existencial de Heidegger que nos coloca como seres que compreendem, aí a fusão de horizontes em diálogo com a tradição de Gadamer e chegamos nessa dança complexa entre texto, mundo e leitor proposta por Ricoeur. A interpretação parece mesmo estar em toda parte, né? Moldando como a gente vive e entende tudo. Sem dúvida. O que essa longa trajetória da hermenêutica nos revela, especialmente nessas vertentes filosóficas mais recentes, é que interpretar não é como decifrar um código secreto para encontrar um único significado escondido e fixo. É um processo muito mais dinâmico, complexo, situado e, em última análise, interminável. É um evento que acontece na interseção entre o texto, ou qualquer objeto de interpretação, a nossa própria história, a nossa linguagem, os nossos pressupostos inevitáveis, nossos preconceitos no sentido do Gadamer, e o nosso diálogo constante com o outro, seja esse outro um autor do passado, uma cultura diferente, outra pessoa no presente, ou até mesmo a natureza e o mundo que nos cercam, e que também interpretamos ao viver neles. No fundo, o que a hermenêutica contemporânea nos ensina é que a interpretação não é apenas uma ferramenta que a gente usa para entender o mundo, mas algo que define nossa própria condição. Somos seres interpretantes, lançados num mundo que já chega até nós carregado de sentidos, tradições e linguagens. Um mundo que precisamos constantemente decifrar, negociar e nos apropriar para podermos navegar por ele e construir nossa identidade. A linguagem, como Gadamer e Ricoeur enfatizam, é o lar onde a gente habita nesse processo contínuo de dar e receber sentido. Isso deixa a gente com muito o que pensar e talvez uma reflexão final para quem nos acompanha nesta exploração. Se a interpretação é tão fundamental e onipresente, sabe? Permeando desde como lemos uma notícia ou assistimos a um filme, até como entendemos uma conversa, um gesto ou mesmo um silêncio, o que mudaria na nossa experiência cotidiana, nas nossas interações, se a gente cultivasse uma maior consciência dos nossos próprios óculos interpretativos? Como seria se fôssemos mais atentos às pré-compreensões, aos horizontes históricos e culturais, às tradições e aos preconceitos, naquele sentido gadameriano, que trazemos para cada ato de leitura, de escuta ou de diálogo? De que forma essa autoconsciência hermenêutica poderia talvez refinar nossa capacidade de navegar pela avalanche diária de informações, opiniões diversas e perspectivas, às vezes conflitantes, que marcam o mundo hoje? Talvez o desafio não seja apenas interpretar o mundo lá fora, mas também dedicar um tempo para interpretar a nós mesmos no ato de interpretar.